Primeiro, prazer enorme, Simone, estar aqui com você. E a gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, né? O seu Instagram e o meu YouTube. Então, sempre que eu faço uma live em conjunto com alguém, eu gosto muito que a gente se apresente, né? Afinal de contas, tem público meu que me conhece, mas tem público seu que não me conhece, né? Então, eu vou começar, aí depois você se apresenta também, tá? Certo. Então, eu sou Inês Sosângela, eu sou psicóloga e sou facilitadora de constelação familiar, e tenho aí uma experiência já no YouTube com diversos conteúdos em que eu falo bastante sobre constelação familiar, mas eu falo muito também sobre criança interior, a técnica da criança interior. E hoje a gente está aqui com essa proposta, né, falar sobre a técnica da criança interior. Mas vamos lá, Simone, conta para todo mundo quem é você. Então, meu nome é Simone, eu sou psicóloga também. Atualmente, eu moro na Holanda, eu ia falar Inglaterra, já morei na Inglaterra, não moro na Inglaterra, não. Atualmente, eu moro na Holanda e estou fazendo MBA na área de saúde e assistência social e também trabalho com empoderamento profissional de brasileiros que moram fora do país, independente se moram aqui na Holanda, né, no exterior, e que se sentem, muitas vezes, não autoconfiante em lidar com os desafios de trabalhar no exterior. Apesar de ter experiência profissional, apesar de ter conhecimento técnico, estar legalizado, e ainda se sentem no ambiente de trabalho como se não tivesse condições de estar ali, como se não tivesse condições de estar competindo e trabalhando junto com pessoas de outros países, ou até mesmo com outros brasileiros. Ótimo, ok. E eu tive a felicidade, um tempo atrás, de receber o convite da Simone para que a gente realizasse essa constelação, né? E a Simone me fez uma proposta, né, da gente falar sobre a técnica da criança interior. E a Simone se propôs a trazer aqui para a gente a experiência pessoal e profissional dela com a técnica da criança interior. Então, Simone, eu quero te pedir nesse primeiro momento que você dê uma introduzida nisso daí, né? Por que você tomou essa iniciativa? O que movimentou aí dentro de você e que, de alguma forma, isso te soa como importante, isso te soa como, poxa, precisamos falar mais e mais sobre isso para que outras pessoas também se beneficiem. Então, essa live para mim é uma forma de demonstrar minha gratidão por você, Inês, pelo seu trabalho e também poder contribuir com outras pessoas que podem estar passando pelo que eu passei e que eu gostaria que elas pudessem ter acesso ao conhecimento do que é a técnica e a abordagem da criança interior, porque essa técnica, ela transformou a minha vida. Claro que eu não vou dizer que existem outras abordagens que participaram e participam, mas a técnica da criança interior eu uso todos os dias. Todos os dias. A técnica da criança interior é uma forma de demonstrar o amor que eu tenho por mim. Nossa, ficou linda essa frase, né, Simone? Olha só, cuidar da criança interior é uma forma de demonstrar o amor que eu tenho por mim. Ficou linda, linda. Sim, da mesma forma que eu tenho que fazer, que eu faço a minha caminhada, da mesma forma que eu tenho que almoçar, da mesma forma que eu tenho que escovar os dentes, tomar banho, a técnica da criança interior é uma parte da minha rotina. E para mim isso foi algo assim que eu incorporei na minha vida. Sim, que maravilha. Todos os dias eu faço, e quando nos momentos em que eu não me sinto tão bem, ou eu sinto alguma gastura, alguma coisa que não está legal, automaticamente eu já sei o que fazer para que possa me ajudar a lidar com aquela questão.
Eu me sinto muito mais adulta, sabe? Hoje eu me considero Sim. uma adulta que lida com as dificuldades, porque a criança interior não é algo que vai eliminar os problemas, porque se eu pensar assim, eu sou uma criança, eu estou tendo uma visão infantil, mas é poder, de forma adulta, lidar com os desafios do dia a dia, em qualquer aspecto, em qualquer aspecto. Então, eu quero estar aqui na nossa live, trazendo essa minha experiência, que hoje eu uso na minha vida pessoal e profissional, porque eu vejo quanto potente é essa técnica, e infelizmente não é tão conhecida, porque eu sou psicóloga e eu não conhecia a técnica da criança interior. Exato, Eu conheci não é tão através de conhecida. você, não é tão conhecida, e eu fico bastante triste de que ela não seja tão conhecida no país. Aqui na Europa ela é bem conhecida, as pessoas falam da criança interior, da inner child, as pessoas falam da inner child com com uma clareza tão grande, mas aqui no Brasil a gente não... Eu vou falar da minha experiência, né? Que eu estou generalizando. Assim, eu nunca, na minha faculdade, né? Eu não tive acesso a essa abordagem. Mas eu acho que não é só específico da sua experiência aqui, da sua vida aqui no Brasil, não. A minha percepção também é essa, né? Hoje em dia, é claro que está mais divulgado, mas eu também, na minha formação como psicóloga, em momento algum eu entrei em contato com a técnica da criança interior. Na faculdade, então, nem en passant eu entrei em contato. De forma alguma. Eu fui entrar em contato num curso de especialização que eu fiz, foi um curso de análise transacional. Porque aí a análise transacional é uma das abordagens da psicologia em que tem aí a introdução desse assunto da criança interior, né? O Eric Berne, ele fala pra gente, na teoria dele, que a gente tem um pai, um adulto e uma criança, são os estados de ego, né? Então, lá no meu curso de especialização em análise transacional, eu entrei em contato com isso daí. Nossa, tem uma parte em mim que é uma criança, mas também lá foi muito mais teórico do que prático, né? E na hora que nós duas estamos aqui falando da técnica da criança interior, na verdade a gente está falando da prática. Peraí, e como é que eu trago isso para a minha vivência interna? Como você disse, né? Como é que eu trago isso para a minha rotina diária? E você estava falando, eu fiquei aqui pensando, essa decisão de auto-amor, né, de cuidar da nossa criança interior, é uma decisão que vale para aquilo que é do passado, ou seja, as feridas emocionais que eu trago em mim, eu posso cuidar dessas feridas. É uma decisão que vale para o meu presente, aqui, ó, no aqui e agora. Porque eu posso pôr o meu adulto para cuidar da minha criança, para me ajudar a lidar com algo aqui do meu presente que talvez esteja difícil para mim. E eu posso fazer todo um trabalho de projeção para o futuro, né? Porque se eu cuido das minhas feridas emocionais do passado, eu cuido da interação da minha criança com o meu adulto aqui no presente, então automaticamente eu estou melhor e olhar para o futuro fica muito mais tranquilo, muito mais seguro, a sensação interna, né, de ser mais seguro. Então, eu diria que essa técnica da criança interior, ela é boa demais, né, não, Simone? Sim, sim. Inês, eu gostaria se você pudesse falar um pouco o que é a criança interior, porque principalmente o meu público, né, eu falei tanto, porque eu fiz tanta fé, porque sempre que eu faço live, eu tenho que tocar no assunto da criança interior. Então, você que é especialista, se pudesse falar um pouquinho, para quem ainda não conhece, não sabe, não entende, mas que criança é essa que eu estou falando? Será que aonde está essa criança? Exatamente.
Eu lá no meu curso Cuide da Sua Criança Interior lá do Hotmart, eu até brinco em certo momento, não, a gente não tem uma criança e uma adulta aqui dentro, não adianta dissecar que não vai achar. Não, a criança interior é uma metáfora para falar do funcionamento do nosso cérebro. É uma maneira mais simples da gente entender o funcionamento do nosso cérebro e aprender uma maneira relativamente simples de manejar, de administrar quem nós somos. Então, criança interior e adulto são metáforas para a gente entender dinâmicas mentais que a gente traz aqui no nosso cérebro. E vou começar pelo adulto, que fica mais fácil da gente entender. O adulto é o nosso racional. Racional, sabe? 1 mais 1 é igual a 2. Pronto, fechou. Eu consigo, no meu adulto, compreender processos, compreender dinâmicas, posicionamentos. Eu consigo ser analítica, ter um raciocínio sequencial. Primeiro é isso e depois é aquilo. Eu consigo, no meu adulto, aceitar a realidade, por vezes realidades difíceis, né? Enfim, no racional, eu não vou generalizar não, mas praticamente tudo é possível de ser entendido e de ser manejado, administrado, para que aquilo que eu estou vivendo, eu possa ficar o melhor possível naquilo. E a nossa criança interior? Bom, a nossa criança interior é uma parte em nós em que 1 mais 1 não necessariamente vai dar 2. 1 mais 1 dá 2,5, dá 1,5, dá 0, dá 10. E por vezes vira uma bagunça aqui na nossa mente, né? E a gente se perde. Primeiro achando que a gente é só isso. Não, eu não sou só isso. Aqui dentro de mim tem mesmo ali na hora que a minha criança interior se perde em tudo isso que ela traz. Tem um adulto ali junto, tem o meu racional funcionando ali junto. E ter essa consciência traz uma ordem interna. Opa, eu posso estar vivendo algo aqui na minha criança de muito difícil, algo que eu me perco de mim mesma. Mas se minimamente eu busco o meu racional me traz um parâmetro, me traz um direcionamento que minimamente vai trazer alguma tranquilidade naquilo tudo que a minha criança fica vivenciando em determinados momentos. Então, quem é a criança interior? É o emocional. E aí, quando a gente olha para o emocional, a gente pode talvez abrir aí um leque, né, de algumas coisas que, sim, tudo isso compõe a nossa criança interior. Porque a criança interior, quando eu falo ela é o emocional, por vezes a gente acha que são só as emoções. Não. Criança interior, então, são as minhas emoções, são a minha intuição, o meu instinto, a minha sexualidade. E tem um ponto que aí, a hora que eu falo, eu acho lindo. Por quê? Na criança interior, principalmente na criança interior saudável, eu vou conseguir a conexão verdadeira com Deus, com aquilo que é maior na vida, né? E que nos rege. Então, a nossa criança interior, por vezes a gente traz profundas feridas emocionais nela, e essas feridas, elas nos desconectam com toda essa potencialidade que a nossa criança interior saudável nos permite, que é a criança interior saudável. Então, temos uma criança interior ferida e uma criança interior saudável. Mas, dependendo da dor da minha criança ferida, do abandono, da impotência, enfim, aquilo que eu vivi lá na infância e na adolescência e que está em mim aqui até hoje, aberto e funcionando, geralmente lá no inconsciente, porque muitas vezes a gente ainda não tem consciência do que está se passando,
Então, essa criança interior ferida, ela meio que ofusca a criança saudável. Então, fica parecendo que ela não existe, mas ela está lá. Então, a ideia da técnica é a gente ir cuidando das feridas da criança interior ferida, para que possa ficar só, ou na maior parte do tempo, mas a criança interior saudável. E aí a gente ter acesso a emoções de prazer, de alegria, de amor, da sexualidade ok, de ter uma conexão com Deus, com o espiritual, né, de uma maneira saudável e que eu me sinta bem. E, acima de tudo, ter a sensação, assim, de que a vida vale a pena. Se alguém me pedisse, Inês, resume em uma coisa qual é o benefício da técnica da criança interior quando a gente, por fim, consegue disponibilizar aqui na nossa subjetividade e conectar com a criança interior saudável, eu diria que é isso. É a gente sentir que a vida vale a pena, existir vale a pena. Bom, falei até bastante, né, dessa definição aí do que é a criança interior, do que é o adulto, né? Eu acho que era mais ou menos isso que você me pediu, sim, né? Sim. E até, assim, aproveitar para dizer que o curso online que você oferece, ele, para mim, eu uso sempre quando eu quero, quando alguma coisa está pegando, eu dou uma olhada nos diferentes tipos de questões que a gente pode ter, e aí eu coloco a meditação. Algumas vezes eu nem preciso mais usar, porque já está tão assim na minha cabeça, qual tipo de frase, o que eu preciso falar para mim mesma para poder lidar com aquela questão. Assim, eu recomendo. Inês não está me pagando, como é que fala? Como é que fala? Comissão. Inês não está me pagando comissão. Eu estou falando aqui de coração. Assim, o curso, ele é perfeito, principalmente para quem está começando e não conhece a criança interior, porque a Inês explica direitinho o que é a criança interior, o adulto, e vai dando vários... É uma delicadeza enorme, porque a forma como o curso está montado, traz a forma como a gente tem que lidar com a criança interior. Isso também que eu queria até te dizer, porque é uma delicadeza tão grande que você relaxa e deixa que aquilo que está sendo dito, que aquela meditação que está sendo feita, ela toca o seu coração. Porque, assim, no início, para mim, vou dizer para você logo, foi você que me convenceu. Porque para mim foi muito difícil aceitar isso. Que criança é essa, gente? Pelo amor de Deus, gente. Que negócio de criança? Eu sou adulto. Até para tentar entender o que era o conceito da criança interior, demorou um tempo. Sim. E aí, depois, para aceitar que existia essa parte em mim, que ela é mais, né? Que ela é imatura, que ela às vezes vai querer passar por cima das minhas decisões, vai querer fazer do jeito que não é o jeito que eu estou querendo, que sabotar, né? Vai me sabotar. Então, assim, isso demorou um tempo, e eu acho que eu fiz várias vezes as meditações, e aí eu fui começando a entender e a me acalmar para aceitar esse lado, que é uma outra coisa que eu gostaria de destacar. A criança interior é uma parte nossa que nos faz sentir humano. Porque, às vezes, enquanto adulto, né? Às vezes é tão racional, tão isso, e a criança interior te puxa e diz, olha aqui, você também é vulnerável, você também tem seu lado para ser cuidado. Exato. Exatamente. E assim, eu sou muito grata por existir essa parte em mim, que eu acho também que é algo que a gente não quer, parece que a gente quer eliminar isso, mas isso faz parte da gente. Nós seres humanos, se tem uma outra coisa que nos define, são as exclusões que a gente faz, né? Como nós excluímos, né? A gente exclui pai e mãe, a gente exclui aquilo que dói, a gente exclui partes de nós, partes da vida, enfim, nós excluímos. Então, talvez a gente possa até utilizar aí, né? É um ser que exclui, né? O ser humano. Sim. Mas por que a gente exclui? Porque faz parte do nosso instinto de sobrevivência.
a gente se afastar ou a gente lutar com aquilo que nos machuca. Sim. E eu gostaria até de trazer esse ponto para reflexão, né? O quanto que nós, seres humanos, a gente passa uma vida inteira nesse movimento de instinto. Como se a gente ainda estivesse lá no meio da selva, tendo que sobreviver, porque, sei lá, tem um leão aqui prestes a me abocanhar e eu vou morrer. Sim. Então, peraí, eu não vivo nesse contexto de ter a todo momento meu instinto de sobrevivência acionado. E aí, ou eu vou para a fuga, ou eu vou para a luta. Ó, porque na fuga e na luta, tem aí movimentos de exclusão. Ó, na fuga, você, Simone, fez uma coisa que eu não gostei, então eu fujo. Ó, eu te excluo nesse momento. Sim. Você fez uma coisa que me machucou, e eu não sou da fuga, eu sou da luta, então eu vou para cima de você, te julgar e vou... Mesmo que eu não fale nada, mesmo que eu não brigue com você, mas aqui na minha subjetividade eu briguei com você. Ó, eu estou te excluindo porque eu estou te julgando. E o quanto nós, seres humanos, a gente passa uma vida inteira, a todo momento, nesses movimentos de instinto de sobrevivência. E peraí, eu preciso, nesse exato momento, ter aqui no meu cérebro acionado o meu instinto de sobrevivência? Não. Mesmo que você, Simone, aqui agora que eu estou interagindo com você, mesmo que você me traga algo de difícil, eu preciso reagir como se eu estivesse lá na selva, em que ou eu fujo ou eu luto? Não. Eu posso sim pôr a minha parte adulta para atuar, inclusive naquilo de difícil que a vida me traz, porque o meu adulto dá conta de administrar mesmo aquilo que é o mais difícil da vida. Sim. Sei lá, vou dar um exemplo. Eu confesso que eu não preparei a minha fala hoje aqui com você, tá? Porque geralmente eu rascunho, eu ponho no papel. Toda live que eu vou fazer, eu ponho no papel. Mesmo quando é em parceria, como aqui, eu ponho no papel porque me traz uma segurança, tá? Se der um branco, certa hora deu branco, eu não tenho nada para falar, para não ficar naquele vácuo e um monte de gente assistindo. Ó, isso para mim é muito aversivo. A minha criança fica assim, não pode, ai meu Deus, que medo! Então, eu tenho sempre uma anotação pronta aqui de suporte, para eu me sentir mais segura. E a anotação pronta é um recurso adulto que tranquiliza a minha criança. Mas para a live de hoje, eu não fiz essa anotação. Por que eu não fiz? Bom, primeiro porque nós duas combinamos que seria uma conversa, um bate-papo. Mas aí, a minha criança, desde ontem à noite, quando eu não fiz anotação, a minha criança me trouxe um receio, uma inquietação. Aí eu me recordo, foi durante o banho, que eu tenho vários insights durante o banho, é um momento de muito autocuidado o banho para mim. Aí o meu adulto veio e falou assim, tá, a gente não anotou, mas aqui na mente, a gente pode rascunhar alguns pontos de segurança, caso não dê aquele branco. E ok, a minha criança até tranquilizou ontem. Eu pensei em algumas coisas e tal, ficou aqui na mente. Mas aqui agora, um tempinho antes de te chamar, veio de novo. Eu não rascunhei nada. Até agora há pouco você estava falando, eu olhei aqui para baixo, cadê o papel anotado? Não tem nada para me dar essa segurança. E a minha criança... Aí o meu adulto veio aqui e falou assim, calma, deixa comigo, eu dou conta. Olha só, tá fluindo. Olha só quantos tópicos de conversa a gente tem e que dá para ficar aqui o resto do dia conversando, se for o caso. Sim. E aí a minha criança aqui dentro, ó, acalma. Sim.
E aí, eu trouxe esse exemplo só para trazer assim, ué, e aí? Eu preciso entrar naquele movimento de acionar o meu instinto de sobrevivência e ou eu vou para a fuga ou eu vou para a luta? E aí, talvez, se eu fosse, né, para luta, talvez eu ia entrar em algumas dinâmicas aqui com você, ó, ao vivo, que nós dois iríamos ficar meio desconfortáveis. Se eu fosse para fuga, talvez eu também fosse me posicionar de determinada maneira aqui, que eu não ia ficar confortável, eu não ia ficar bem. E talvez eu não iria ocupar esse lugar de parceria, né? De hora você fala, hora eu falo, hora você fala, hora eu falo. Talvez eu fosse ficar aqui assim mais com medo, mais quietinha. E peraí, precisa disso? Não. Eu tenho um excelente adulto que consegue administrar aquilo aqui do meu aqui e agora, por mais difícil que por vezes seja, tá? Sim. E eu imagino, Simone, que você deva ter passado por diversas situações assim de consciência, de perceber, opa, eu tenho um adulto aqui que pode ajudar essa inquietação da minha criança agora. Por exemplo, eu perdi meu pai, né? Meu pai faleceu em maio. E o quanto a técnica da criança interior foi super importante para mim, sabe? Principalmente no momento que eu senti que eu precisava chorar. Ela pedia para que eu chorasse, né? A gente fala ela, gente, tem para deixar para as pessoas assim, mas eu estou falando de mim mesma. É aquele lado nosso que a gente ignora, que parece que ele está ali piscando, e a gente quer usar a razão, a gente quer fazer as coisas, mas tem algo que está ali, que tá, a criança interior é aquilo que está ou te deixando super feliz, ou te deixando assim meio estranha. Você vê que tem uma coisa estranha em você, você não entende, mas tem. Então, hoje eu sei o que é. Eu sei, tem algo acontecendo. Você sabe identificar, né? Isso, as duas partes. Eu consigo identificar e paro. Então, eu tive que chorar a morte do meu pai. A Simone antiga, ela poderia ter segurado isso mais. Mas eu vi o quanto chorar era importante naquele momento. E aí eu fiz isso, sabe? E aí, você fez isso de uma maneira em que a sua criança não chorou sozinha. A sua criança chorou, mas ela tinha um colo para ela chorar, que era o colo do seu adulto, correto? Sim, é nesse sentido. Parece estranho o que a gente está falando, parece duas pessoas, mas é no sentido, o que eu consigo para ficar claro para mim isso eu estou consciente, que aí é falando como adulto, das minhas emoções. Eu aceito as emoções que eu tenho e vou lidar com elas do jeito que elas vêm. Se elas vêm com uma forma de raiva, eu vou deixar que a raiva venha. Se ela vem em forma de tristeza, eu vou deixar que ela venha. Mas é uma coisa que não é aquela coisa descontrolada. Porque quando é descontrolada é quando eu não estou aceitando isso. Então, a criança, a técnica da criança interior lhe dá acolhimento de si mesma. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa. Hoje eu tive uma experiência que eu fiquei louca. Eu estava fazendo uma outra técnica, que não é nem a técnica da criança interior, que eu faço também todos os dias. E aí eu fui parar na praia. Aqui na sua imaginação, na minha imaginação. E aí na praia eu não estava sozinha. Na praia eu estava com uma criança, mas é a coisa mais linda do mundo. Aquelas perninhas gorduchinhas, cruzando as pernas do meu lado. E aí eu senti uma plenitude, porque eu percebi que aquilo ali era eu. E quanto era gostoso estar com ela ali. E eu falei, gente, essa que eu estou falando aqui sou eu. Exato. Foi uma coisa assim. Sabe quando você consegue perceber dentro de si mesma essa plenitude? De uma forma assim, como se você não precisasse de mais nada além de você, ali, daquele momento? Sim, sim. Olha, a sua criança interior saudável, né? Nesse momento você conectou ela, né? E você estava aí falando, Simone, e até um ponto que você tocou agora há pouco, porque sim, a técnica da criança interior é muito bacana quando a gente toma a dimensão da consciência e utiliza ela em conjunto com outras técnicas.
Uma que eu tenho defendido até bastante ultimamente é o uso da técnica da criança interior com a meditação. Porque na meditação, em diversos momentos, a nossa mente vai nos levar ou para dores, ou para momentos assim, de desfrutar, de conectar, de viver plenamente. Tá, e aí, o que eu faço nessa hora, né? Porque a técnica da meditação nos permite isso, acessar conteúdos. Mas a partir do momento que eu acesso, então a técnica da criança interior, ela dá esse suporte. E tá, e o que eu faço com esse conteúdo que eu acessei através de outra técnica terapêutica? É bem bacana isso, a gente utilizar a nossa bagagem profissional ou de vida mesmo, em conjunto com a técnica da criança interior. Sim. Eu, inclusive, não sei se você viu, agora recentemente, eu acrescentei lá no meu curso da criança interior, lá no Hotmart, eu acrescentei mais 2 videoaulas lá. E nessas 2 videoaulas, eu falo da importância de trabalhar a presença, a mente no presente, com consciência. E eu até acrescentei lá alguns exercícios para ajudar nisso. Como que eu faço para trazer a minha mente para o estado de presença? Não trabalho nessas 2 videoaulas a meditação em si, mas eu friso muito a importância de trazer a mente para a presença. E lá eu coloquei, então, a sugestão de alguns exercícios para potencializar isso, da mente ficar mais em estado de presença. E por que eu coloquei, acrescentei essas 2 videoaulas lá? Porque mente em estado de presença vai potencializar a ação do nosso adulto. Mente em estado de não presença significa que eu estou aqui no meu mental, talvez, muito provavelmente, perdida em uma série de dores, uma série de padrões adoecidos aqui do meu mental. E se eu vivo a minha vida em estado de mente, perdida nesse mental, como que eu estou vivendo a minha vida, né? Então, eu achei importante acrescentar esse item, porque então eu preciso trazer a minha mente para o foco na presença. Porque é aqui no presente que a gente realiza, que a gente de fato vive. E é no estado de presença que o nosso adulto vai ter uma potencialidade maior de cuidar de fato da nossa criança interior. E aí, a hora que eu falo disso, eu até quero te pedir para você falar, talvez aí na medida que você perceber que é possível, como que você tem levado, então, a técnica da criança interior para o seu trabalho e o que você trabalha aí de técnicas associadas, enfim, como é que você visualiza a técnica da criança interior no seu trabalho? Então, Inês, nesse trabalho agora que eu estou, até o meu mentor está assistindo a live. Nesse trabalho que eu quero fazer com os expatriados, eu acredito que a criança interior é uma forma que eles possam olhar para si mesmos e observar quem é que está comandando a vida deles. Porque quando você fica com medo, com receio, não preparado, apesar de você ter formação acadêmica, experiência profissional, mas você está no trabalho com seus colegas e começa a ter medos, inseguranças que não são proporcionais às atividades que está desenvolvendo, porque são pessoas que passaram por processo seletivo fora do país, falando a língua do país, então eles têm condições de estar ali, não foi algo... Sim. Então, por que se sentem fragilizados, com medo no ambiente de trabalho? Então, para mim, a técnica da criança interior é uma técnica fundamental para que eles possam entrar em contato para dizer quem é que está tomando conta do meu trabalho? Quem é que está indo para o trabalho? Sou eu, adulto ou minha criança?
O que essa criança está relacionada? O que essa criança está trazendo para mim que eu preciso olhar? Então, eu vejo que é essencial trabalhar essa técnica junto no trabalho. E eu acho que acaba passando todo o trabalho, né, de acompanhamentos profissionais, fazendo com que eles possam aprender a lidar com isso. Porque, sim, morar fora do país, você vai ter desafios completamente diferentes. Uhum. E, com certeza, às vezes vão sentir medo. O adulto também sente medo. É outra coisa. A gente não está dizendo aqui que o adulto, né, ele não vive. O adulto tem medo, mas existe o tipo de medo, existe o grau de medo, existem as condições para se avaliar se esse medo ele é real, ele é necessário agir, ou é algo que é infantil, que é fantasioso, ou é deslocada de outro contexto que não tem nada a ver com a sua vida atual. Então, através da técnica da criança interior, é possível. Por que eu gosto muito? Porque ela cuida da gente. Da forma como você construiu, por exemplo, né, lá no curso, eu aprendi como trabalhar isso de uma forma que a pessoa não se sinta invadida, ela não se sinta forçada a lidar. Que é uma outra coisa que é importante ver. A gente está falando aqui, a pessoa não é uma coisa que chega lá e arromba. Vamos aí, criança, vamos resolver isso aqui. Que isso? Vamos crescer. Não é isso. É o momento que você cuida de você, é o momento que você cuida de você mesmo, é o tempo que você cuida de você mesmo e fala, eu posso me sentir assim, eu vou chorar, eu vou sofrer, vou dar um tempo para ela se acalmar e depois eu vou continuar. Eu acho que realmente um ponto ali no meu curso Cuide da Sua Criança Interior, que eu friso praticamente a todo momento, é que a gente tem que cuidar da nossa criança e ir no ritmo dela, né? A gente não pode, agora, eu, adulta, abuso da minha criança. Não, eu não posso. Muitas vezes a gente tem uma história de vida, de abuso. Lá na infância, eu sofri abuso, seja emocional, físico ou sexual. E aí, de repente, eu estou aqui na vida adulta e eu mesma que me abuso. Opa, peraí. Primeiro ponto a tomar consciência é isso. Eu preciso perceber que aqui dentro de mim tem uma parte muito importante, mas uma parte sensível, delicada. E se eu abusar, vai doer. E se doer, dói em mim. Então, peraí, como é que faz esse negócio? Porque eu não estou querendo nada doendo em mim. Principalmente que eu é que me machuco. Olha a incoerência disso, né? Sim. E, hora que eu falo disso, talvez alguém esteja me ouvindo e pensando assim, mas isso não acontece. Nossa, acontece demais. A frequência em que nós mesmos nos abusamos é altíssima. São inúmeras as pessoas que fazem isso. A incidência é muito alta. Inconscientemente, eu mesma me abuso e nem vejo que estou me abusando. E aí, sim, um dos passos primeiros que a gente precisa entender, peraí, se eu tenho dentro de mim uma criança que está machucada, então eu não vou sair passando por cima dela igual um trator, precisa cuidar, precisa passar um remédio aí, não, peraí, tem uma ferida, tá doendo, e se tem uma ferida, então a gente vai devagarzinho, a gente vai pelas beiradinhas, a gente vai soprando. Sim, sim. Calma, eu tô aqui, eu tô cuidando, vai sarar. E aí a gente vai bem devagarzinho no ritmo da criança. Eu fiz uma constelação agora há pouco, antes da live, e sem abrir nada da constelação da pessoa, porque eu não pedi autorização para ela, mas eu achei uma coisa peculiar na constelação dela, porque a constelação que eu faço, eu associo a técnica de constelação lá do Bert Hellinger com a técnica da criança interior. Você já fez constelação comigo, né, Simone? Você tem aí a prova disso que eu estou falando. E nessa constelação dessa moça que eu fiz agora cedo, eu achei tão interessante porque ela tinha uma dificuldade de acessar emoções. Tudo muito anestesiado, tudo muito protegido, porque precisou. E depois de muito trabalho,
eu consegui que ela acessasse um pouquinho a criança dela. A criança dela até conseguiu sair lá do meio daquele emaranhado da família, lá muito misturado com aquilo que era do papai e da mamãe, do casamento do papai e da mamãe, como quase todos nós, né? Temos essa, de um jeito ou de outro, temos essa história mais ou menos assim. A criança interior dela saiu ali daquele meio e se aproximou aqui do adulto. Entretanto, por mais que eu trabalhasse, não dava para essa criança interior ficar perto. Essa criança interior dela tinha uma necessidade tão imensa de espaço que até do próprio adulto ela precisava de um espaço. Então, eu tive que... Ela não ficava aqui do lado, ela não ficava aqui no abraço. Quando eu colocava aqui para imaginar um abraço, vinha sufocamento. O único lugar que ela sentiu leveza foi aqui a uma certa distância. Eu falei, ok, é isso mesmo, então é até aí que você vai. E aí trabalhamos mais algumas questões aqui no emaranhamento familiar dela, e em certo momento eu resolvi experimentar. Será que agora dá para aproximar um pouquinho mais? Aí eu pedi para ela perceber se dava para ter um abraço. E expliquei para ela que o abraço é rapidinho, não é para ser para sempre ali e abraçar. Não, é só rapidinho, a gente desfruta, dá afeto, e aí pode ter uma distância. E aí, ainda assim, ela sentia sufocamento no abraço. Mas aí já foi possível pôr a criança aqui do lado, para aí, sim, ter aquela imagem do adulto, pegando a criança pela mão e cuidando dela. Então, sim, a gente tem que respeitar o ritmo, o tempo, a distância, as resistências imensas da nossa criança, né? Eu queria dar um exemplo, para ficar claro, mais claro para as pessoas como é que isso, né, como é que a criança atua. Semana passada, para mim, foi uma semana muito diferente, final de semana. Eu nunca fui uma pessoa muito de se divertir. Eu sempre ficava muito alerta no divertimento. Eu não me soltava. Apesar das pessoas me acharem muito, assim, alegre, divertida, mas tinha algo dentro de mim que não, parecia que não dava. E aí, duas colegas me convidaram para sair. E eu saí de 1h da tarde até 8h da noite. Oh, que beleza, hein? Indo de diferentes lugares. Sentava, tomava alguma coisa, batia o papo. Vamos conhecer outro lugar? E eu comecei a sentir dentro de mim uma agonia, uma vontade de dormir. Eu falei, gente, uma hora dessa dormir? Que incoerente, né? Que incoerente. Aí eu parei, olhei para mim e falei, já sei quem é que está agoniadinha aqui. Já sei. Não está acostumada com isso. É. E aí eu parei. Ninguém percebe, gente, ninguém está vendo o que está acontecendo. Estou ali sentada com meus amigos. Simplesmente eu parei, eu até gosto de colocar a minha mão assim no coração e conversar. E eu estava rindo com as meninas. Eu falei, assim, na minha cabeça para ela, vinha assim, eu sei que é complicado para você, nunca fez isso. Sempre ficava dentro de casa, nunca se deu o direito de divertir. Eu sei que você está gostando. Olha que comida gostosa de estar comendo hoje. Olha que coisa interessante. Companhia gostosa, né? Companhia gostosa. Eu conversando comigo mesma. Quando eu vi, eu já estava de novo agitada. Mas eu respeitei também o ritmo, porque as minhas amigas, minha filha, é a noite adentro. Eu fui embora e elas ficaram lá. Mas eu senti que aquilo ali era o limite que eu tinha naquele momento para lidar com aquilo. Elas olharam para mim com espanto, 8h da noite, né? Já? Falei, não, gente, eu estou aqui na rua desde 1h. Eu não estou acostumada com isso. Cheguei para casa, mas foi uma coisa assim, maravilhosa para mim. E eu vi o quanto internamente eu estava feliz com aquilo. Sim. Resumindo, você está me contando um momento em que o seu adulto administrou e a sua criança não ficou vulnerável, porque olha só que interessante, a gente fica vulnerável também nos momentos bons. Sim. Quando a gente não está acostumada, né? A gente precisa do adulto para conduzir. Sim. Eu tenho uma metáfora
que eu gosto muito de usar para a gente entender, principalmente esses momentos em que é para desfrutar, são momentos bons, é um momento de alegria que a vida nos traz. Alegria, amor, felicidade. Sim. Eu gosto de imaginar assim um parque de diversão, em que eu, adulta, vou levar uma criança pequena, uma criança de uns 5 anos, mais ou menos. Primeira pergunta que eu faço, tá, a hora que eu chego na porta desse parque de diversão, eu ponho a criança para dentro e eu, adulta, fico lá de fora esperando ela brincar? Não. Eu, adulta, vou entrar junto com ela. Então, eu, adulta, pego ela pela mãozinha e entro junto com ela. E ali, dentro do parque, à medida que a gente vai olhando, vai conhecendo quais brinquedos que tem para ela escolher qual que ela quer brincar, a criança, ela está desfrutando, ela está escolhendo, tem esse, tem aquele outro. E o meu adulto, ele está dando permissão para ela escolher e desfrutar, mas ao mesmo tempo o meu adulto, ele está atento a duas funções que ele tem que ter em momentos de alegria e de prazer. Uma o meu adulto, ele é responsável pela segurança. Sei lá, então imaginando aí essa imagem de um parque de diversão, eu estou ali com a minha criança, segurando ela pela mãozinha, mas tem diversas outras pessoas, tem diversas outras situações. Então, suponhamos que aqui de um determinado lado tem uma pessoa meio estranha, que eu olho, parece ser... Pode falar. Uma coisa que eu queria até frisar, a questão do autoconhecimento. Sim, o quanto isso é importante, porque no momento que... Quando eu estava com minhas amigas, eu percebi quando alguma coisa mudou dentro de mim. Uhum. Eu senti que deu uma gastura, um incômodo, vontade de dormir, abrir a boca. Falei, o que é isso? 4 horas da tarde, querendo abrir a boca? Tem alguma coisa errada. E aí, quando você está atenta a si mesma, si mesmo, você pode agir com cuidado. Uma coisa que eu faço muito é para estudar. Eu tenho algumas coisas para desenvolver. Eu vejo que tem hora que uma parte de mim, vou falar assim para as pessoas poderem, uma parte de mim, que é a minha criança, não quer estudar. Não quer estudar, é chato, eu quero brincar. Chato. Não. Tem uma parte de mim, que é a minha criança, que quer procrastinar, que quer fazer outra coisa. E aí eu preciso que minha outra parte, ela tome conta disso, avalie. Até quanto ela consegue que isso possa ser feito agora, ou quanto ela precisa dar um colo para si mesma, que é a nossa criança. Então, estou falando da mesma pessoa, é eu falando de mim mesma. Então, você tem que estar sempre avaliando que isso que é o auto-amor. O que eu preciso agora? O que vai me fazer bem para que eu possa continuar com aquilo que eu planejei? Porque não adianta, se você forçar sua produtividade, você pode até conseguir fazer, mas você vai ficar tão cansado, tão cansada, que as coisas não vão sair na mesma qualidade. Porque, às vezes, quantas e quantas vezes a gente atropela o nosso lado, né? Que é o lado criança, para poder fazer algo. E nesse movimento aí de atropelar, às vezes eu posso até conseguir aqui agora estudar um pouquinho e render um pouquinho, mas vai acumulando esse abuso e lá na frente a nossa criança vai nos sabotar, tá? Mais cedo ou mais tarde... depende, até esse exemplo que você traz, ele é interessante porque a gente precisa ter muita consciência disso. Porque se eu vou me atropelando, e se eu tenho aqui dentro de mim mandatos, muito de seja esforçado, e aí eu vou me atropelando, em algum momento vai chegar o ponto da minha criança trazer a sabotagem no corpo, através de doenças. Então, enquanto estamos aí com a sabotagem a nível emocional, é menos mal, tá, gente? Sim. Porque se eu atropelo, em algum momento vai vir a doença no corpo para falar assim, ó, para. O ritmo é outro. Nosso ritmo é outro. Então, daí a importância daquilo que a gente estava falando agora há pouco, que você trouxe,
da importância da gente acompanhar o ritmo da nossa criança, até que ponto que ela consegue. E o seu exemplo foi perfeito do seu final de semana, né? Opa, peraí, as minhas amigas vão noite adentro, e para mim é só até aqui. Sim, mesmo em meio a algo de muito bom, o meu adulto precisa administrar. Na hora que eu falo disso, voltando lá na metáfora do parque de diversão, mas agora falando de criança pequena mesmo, eu me lembro quando a minha filha era bem pequena, bebezinha, se a gente saía para passear, chegava a um certo ponto que ela se cansava, porque aí a criança, ela quer brincar, ela quer brincar, ela quer brincar, ela quer se divertir. Mas chegava a um certo ponto que o corpinho dela se cansava, e aí ela ficava aquela criança irritada, que qualquer coisa chorava. É exatamente isso. A nossa criança é igualzinha a uma criança pequena e precisa de um adulto para administrar. Ó, a criança pequena. Então, o pai ou a mãe tem que perceber até que ponto que é suficiente a brincadeira, a festinha infantil que a criança foi, ou o parque de diversão, o parquinho, né, que a criança está brincando. Opa, é só até aqui. Agora é a hora de descansar. Depois a gente volta e brinca mais. Sim. E a criança não quer parar. Eu lembro a minha filha, eu ficava até muito brava, porque quando ela era menor, gente, como era difícil ir embora de festinha infantil. Ela gostava tanto, que ela não queria ir embora. Ela queria ficar lá ad eterno. Né? E é até outro ponto para a gente olhar e entender, né? Criança não dá conta do fator tempo, do fator, tá? A diversão, ela vai até um certo ponto, mas ela tem uma hora de finalizar. A coisa boa da vida também em algum momento passa, assim como a dor também passa. Né? A criança, ela se perde aí em tudo isso porque ela não tem essa dimensão do tempo, que vai finalizar, e principalmente na dor, a criança precisa desse suporte do adulto, porque vai passar, em algum momento vai passar. Se eu tô com algo muito difícil na minha criança aqui agora, talvez não dê para cuidar, porque é uma dor um pouco mais complexa, mas o meu adulto pode vir aqui e falar assim para ela, olha, de manhã vai estar melhor, vamos dormir hoje, né, supondo que seja à noite, vamos dormir, amanhã de manhã melhora. Ah, tá, o Luciano tá aqui me lembrando que o Instagram cai, né, com 1 hora de live. Certo. Então, eu gostaria, né, de te agradecer e dizer assim, para quem está assistindo, talvez se não ficou muito claro como é que se lida com a criança interior, existe, aí é por minha responsabilidade, não foi nada negociado com a Inês, existe o curso da Inês, Criança Interior, que vocês podem, eu fecho com vocês aqui, se vocês fizerem, vocês vão ver como as coisas vão mudar na vida de vocês, porque eu posso dizer para vocês que depois dessa técnica, o quanto eu pude lidar com as questões da minha vida e eu sei hoje quando eu preciso de ajuda. Porque o adulto... Ai, maravilhoso. O adulto, né, é aquele que sabe quando precisa de ajuda. O adulto não é aquele que fica achando que faz tudo, que pode tudo. Isso aí é criança. Essa é a criança que está agindo. Exato. Então, eu hoje sei assim, hoje, nossa, eu não estou conseguindo com a criança interior lidar com isso. Hoje eu sei que eu tenho que pedir ajuda. E isso é algo que te empodera, te faz sentir mais forte para lidar com as coisas. Então, assim, além disso, é uma coisa assim, é muito bom você ter contato consigo mesmo. No início, dá umas douradas, no início, sabe, dói, porque tem coisas que você vai ter que ter contato. E eram coisas que você já sabia que existiam, mas você ignorava. No início vou ter que dizer para vocês, vai dar umas dorzinhas danadas. A criança vai querer sabotar, né? Depois eu faço, vou deixar para lá um pouquinho, né? Sim, mas depois, com o tempo, vocês vão ver quantos vocês vão se sentir empoderados, quanto vocês vão conseguir olhar assim,
Ah, agora não sou eu que estou lá, né? A minha criança, é meu lado criança. Deixa eu dar uma tratada aqui primeiro, deixa eu parar um pouquinho. Você vai saber e vai poder gerenciar melhor seu tempo, gerenciar mais os aspectos da sua vida, saber aonde você tem que investir melhor. Aonde é que eu tenho que investir que eu sei que, quanto adulto, eu não estou podendo. E assim, hoje eu até já falei isso com a Inês, hoje a minha etapa é como lidar, ser um adulto melhor. Que aí é uma outra questão, né? Que eu até falei com você, que eu acho que é um outro tema muito importante. Sim, já consigo lidar com minha criança, tem meu adulto, mas que adulto é esse que está aqui? Exato. Que eu quero ser, né? Como eu quero construir ser esse adulto. Perfeito. Esse adulto. Então, assim, é algo que eu quero te agradecer muito, Inês, sim, pelo seu trabalho. Também. Desejar sucesso para, sabe? Obrigada. Você merece pelo trabalho que você faz. E dizer para as pessoas, se tiverem alguma dúvida, né? A gente está aqui à disposição. Isso. Com presente para mim. Quem quiser ter mais informação sobre o meu curso, me procura aqui no Instagram, Inês Rosângela Psicóloga. Tá lá na bio o endereço do meu curso do Hotmart. Quem tá aqui no YouTube, vou pedir para o Luciano colocar aqui no chat o link de acesso do meu curso, mas no YouTube é só procurar Inês Rosângela também, que todo mundo me acha. Tenho lá no YouTube um conteúdo aberto imenso, em que eu falo sobre criança interior, né? Então, as pessoas já podem acessar várias coisas lá desse conteúdo aberto, para já ter aí uma noção de quem é essa criança, de quem é esse adulto, né? Sim. Até essa live vai ficar lá no YouTube, editada, para quem quiser assistir posteriormente, tá? E Simone, brigadão. Sim, obrigada. Imensamente pelo reconhecimento, pelas suas palavras. E eu agradeço também muito a vida de ter te colocado no meu caminho para a gente poder se conhecer, interagir, construir essa relação e as duas contribuir uma para a vida da outra. Eu fico muito feliz mesmo de poder ter essa troca com você, tá? Obrigada, Inês. Agradeço a você e agradeço a vida por nos permitir. Também, agradeço também. E dizer que eu estou à disposição para os brasileiros no exterior que precisam de apoio, né, para lidar com as questões do trabalho. Eu sou psicóloga organizacional, trabalhei 10 anos na Petrobras nessa área, morei 5 anos na Inglaterra, então eu tenho experiência tanto internacional quanto de trabalho para ajudar os nossos companheiros que moram fora do país. Muito obrigada. Perfeito. E é difícil mesmo, né? Então, muitas vezes as pessoas que moram fora vão ter que buscar esse suporte, né? Tá, não é só saber a língua, não é só ter a formação, como é que eu faço para superar uma série de outras barreiras, né? Sim. Simone, beijão, tá? E a gente vai conversando e a vida certamente vai nos trazer aí outras oportunidades da gente continuar esse trabalho, tá? Com certeza. Um beijão no coração de todo mundo que ficou aqui esse tempo todo com a gente. Prazer ter vocês aqui. Bom sábado, bom fim de semana. Tudo de bom para vocês também. Todos. Tchau, tchau. Um beijo da sua criança interior. Tchau, tchau. Outra. Tchau.